O calor do início da manhã pressionava meu corpo, mas eu sentia uma excitação estranha misturada com apreensão. Eu estava em um trecho do rio Amazonas que poucos ousavam visitar. As margens eram fechadas por árvores gigantescas, cujas raízes se enroscavam na água como serpentes adormecidas. Entre elas, galhos curvos criavam um teto natural que tornava a luz do dia rara e irregular, espalhando sombras inquietantes sobre a superfície do rio. Meu objetivo era claro: encontrar o pirarucu lendário. Não era apenas grande demais para ser pescado normalmente. Dizia-se que ele carregava uma maldição antiga, destinada a punir aqueles que ousavam capturá-lo. Alguns pescadores mais velhos contavam histórias em voz baixa, dizendo que quem tentasse fisgá-lo podia desaparecer ou enlouquecer, e que o rio, de alguma forma, ajudava a criatura a se proteger. Eu, é claro, tinha ignorado todos esses avisos. Até agora. O barco avançava lentamente, o casco cortando a água escura, que refletia o céu acinzentado e a folhagem densa acima. Cada movimento parecia ecoar de forma exagerada, como se o próprio rio estivesse prestando atenção a cada remada. A brisa levava odores fortes de água parada, lama e vegetação, carregando uma sensação de algo antigo e silencioso, esperando. Preparei minha linha com cuidado, escolhendo um anzol grande e resistente. Ao lançar a isca, senti algo diferente na água. Não era um peixe comum. A corrente parecia responder de forma irregular, ondulando de maneira que a água nunca havia feito antes. Um arrepio subiu pela minha espinha, e por um instante jurei que algo me observava debaixo do casco. Enquanto esperava, percebi que o rio não era apenas um local. Era um espaço vivo, antigo, capaz de perceber cada um dos meus movimentos. As sombras das árvores se tornavam mais densas e os reflexos na água pareciam se contorcer, revelando formas que desapareciam assim que eu tentava focar nelas. A sensação de isolamento aumentava, junto com uma pressão inexplicável no peito. Algo me dizia que aquele rio tinha seus próprios olhos. E então, senti o primeiro puxão. Não era apenas a linha sendo puxada. Era uma força lenta, deliberada, como se algo enorme estivesse testando minha determinação. Segurei firme a vara, tentando não demonstrar medo. A água escura ao redor do anzol começou a se agitar, formando ondulações perfeitas e circulares, mas o que se movia abaixo parecia maior que qualquer peixe que eu já tivesse visto. Por um momento, tudo ficou parado, exceto pela sensação de ser observado. Algo grande, antigo e inteligente estava lá embaixo, estudando cada um dos meus movimentos, cada decisão. Eu percebi, com um frio crescente, que a história que eu buscava gravar poderia se tornar meu próprio pesadelo. O rio parecia respirar ao meu redor. Cada pequena ondulação na água carregava uma intenção que eu não conseguia compreender. A linha da minha vara estava tensa, vibrando de um jeito irregular, como se o próprio pirarucu estivesse brincando comigo, medindo minhas forças antes de atacar. O sol ainda mal aparecia entre a copa das árvores, espalhando faixas de luz que pareciam se mover lentamente sobre a água escura. O silêncio era absoluto, exceto pelo leve rende do casco do barco e o som da vara sendo puxada. Mas havia algo mais. Uma sensação de presença que se aproximava, algo que não se via, mas se conseguia sentir como um peso na própria pele. Eu sentia cada nervo alerta, cada músculo tenso, pronto para reagir a qualquer movimento estranho na água. De repente, algo rompeu a superfície. Primeiro apenas uma sombra, depois um corpo enorme, que fazia a água se abrir em torno dele como se o rio se dobrasse à sua vontade. Era imenso, maior do que qualquer pirarucu que eu já tinha visto, com escamas escuras que refletiam a luz como metal molhado. Cada respiração que eu tomava parecia ecoar na minha mente, misturada com o som irregular da água sendo deslocada. A força na linha aumentou, puxando o barco lentamente para trás. Eu tentei equilibrar meu corpo, segurando firme, mas o peso era insano. O pirarucu não estava apenas tentando escapar. Ele estava me testando, desafiando a minha presença naquele trecho do rio. A água ao redor dele parecia viva, se movendo com intenção própria, como se ajudasse a criatura a permanecer fora de alcance. Senti um arrepio percorrer minhas costas. As histórias da maldição começaram a fazer sentido. Não era apenas o peixe que era perigoso. Era o rio inteiro, como se estivesse consciente, como se estivesse decidindo que merecia sair com vida. Cada movimento errado, cada hesitação,
era percebido e amplificado pela força da água e do próprio pirarucu. Por um instante, tudo ficou parado. Eu e a criatura nos encaramos, e mesmo sem palavras, pude sentir uma presença antiga, observadora, calculando até onde eu poderia ir. O coração disparado, eu percebi que aquela pescaria não era apenas sobre capturar um peixe lendário. Era sobre sobreviver ao rio e aquilo que ele protegia. A linha se esticou de repente, puxando-me com força para o lado. Meu corpo reagiu por instinto, mas o barco balançou perigosamente, afundando levemente na água lamacenta. Algo dentro de mim gritava para recuar, mas algo mais, talvez a curiosidade, talvez a teimosia, me mantinha firme. Eu estava diante do pirarucu, diante da maldição que carregava, e não havia mais como escapar da tensão que se formava naquele instante. O sol já desaparecia por completo atrás da copa das árvores, e a luz restante se espalhava em tons alaranjados sobre a água escura. Cada movimento do barco parecia amplificado, como se o rio estivesse observando, consciente de cada respiração minha. A linha da vara tremia de maneira irregular, puxada por algo enorme que se escondia abaixo da superfície, testando minha paciência e coragem. Então, finalmente, o pirarucu surgiu quase por inteiro. Seu corpo era colossal, coberto por escamas negras e lustrosas que refletiam o último brilho do dia. Cada respiração da criatura agitava a água com força suficiente para balançar meu barco. Era inteligente. Cada movimento meu era respondido. Cada tentativa de puxá-lo parecia apenas um convite para que ele brincasse comigo. Senti um arrepio frio percorrer minha espinha. Eu podia ver suas barbatanas se movendo lentamente, cortando a água, e os olhos dele, grandes e inteligentes, me observavam como se analisassem cada pensamento meu. Não era apenas um peixe gigante. Era uma força viva do rio, uma presença antiga que não tolerava intrusos. A pressão começou a se intensificar. Não era apenas física, mas mental. Cada hesitação, cada dúvida era sentida pelo rio e refletida na força do pirarucu. Comecei a lembrar das histórias dos pescadores mais velhos, sussurradas à beira de outros rios. Quem toca o pirarucu do abismo não toca apenas o peixe, toca a própria sorte e a própria mente. Agora eu entendia. A linha puxava de um lado, depois de outro, e meu corpo inteiro reagia, os músculos remando de tensão. A água ao redor da criatura se movia de maneira normal, formando círculos e redemoinhos, como se o rio ajudasse o peixe a escapar e, ao mesmo tempo, me testar. A sensação era de impotência absoluta. Eu sabia que um erro podia custar caro, talvez minha própria vida. E então, algo mudou. A superfície do rio começou a refletir não apenas a luz do céu, mas imagens distorcidas da minha própria mente. Vi momentos do meu passado, erros que cometi, lembranças que preferiria esquecer, tudo refletido na água, como se o pirarucu pudesse enxergar minhas fraquezas. A pressão no peito aumentou, o medo tomou conta, e pela primeira vez percebi que eu não estava apenas lutando contra um peixe. Eu estava lutando contra o rio, contra a maldição que ele carregava, contra meus próprios limites. Meu coração disparou. Segurei firme a vara, tentando controlar o que podia, sabendo que a próxima decisão definiria se eu sairia dali vivo, ou se o rio e o pirarucu finalmente me arrastariam para o abismo. A noite se espalhou sobre o rio como um manto pesado, silencioso e denso. A luz do dia já havia desaparecido completamente, deixando apenas faixas tênues de lua entre as copas das árvores. A floresta ao redor parecia viva, respirando em conjunto com a água, com cada galho, cada folha emitindo um som imperceptível que ecoava na mente, confundindo percepção e realidade. O barco parecia pequeno, frágil, à mercê do rio que, a cada instante, parecia ganhar consciência própria. A água estava escura, quase negra, refletindo apenas sombras e brilhos distorcidos. Cada movimento da minha vara era amplificado pela tensão da linha e pela força do pirarucu. Eu podia sentir o peso do animal na ponta da isca. Cada puxão era deliberado, calculado, como se estivesse me estudando, medindo minhas reações, testando minha coragem. Um arrepio percorreu minha espinha e se espalhou pelo peito. Era um frio que vinha de dentro, não do ar úmido da floresta. O silêncio era absoluto, mas ao mesmo tempo esmagador. Não havia apenas a ausência de som, mas a presença intensa de algo invisível. A cada segundo, a expectativa crescia como uma onda prestes a quebrar, e eu percebi que não estava sozinho.
O rio inteiro parecia observar. Os redemoinhos formavam círculos ao redor do barco como se fossem olhos antigos, atentos a cada gesto meu. A brisa noturna parecia carregada com odores desconhecidos, água estagnada, folhas em decomposição e algo mais, um cheiro doce pesado que me fazia franzir o nariz e sentir náusea. Minha mente começou a se confundir. Cada memória antiga, cada falha que tentei esquecer, surgia com uma clareza insuportável, como se o rio e a criatura estivessem extraindo meus pensamentos mais íntimos. Eu via momentos da minha vida se repetindo, mas distorcidos, como uma versão ruim dos meus próprios dias. A sensação de impotência começou a tomar conta de mim. Eu não estava apenas enfrentando o pirarucu, estava enfrentando tudo que eu tentei ignorar em mim mesmo. O pirarucu rompeu a superfície lentamente, revelando parte de seu corpo colossal. Suas escamas negras refletiam a luz da lua, criando um brilho metálico que parecia pulsar junto com a batida do meu coração. A água ao redor dele se agitava de maneira sobrenatural, formando ondas circulares e redemoinhos que giravam em direção ao barco, como se quisessem engolir cada centímetro de madeira e mim com ela. Cada respiração minha parecia ecoar pelo rio, ampliada, ritmada, em sintonia com a presença do animal. Senti o barco inclinar levemente, a água fria tocando minhas pernas, misturando-se com o suor frio que escorria por minhas costas. Cada músculo do meu corpo doía de tensão, e o medo apertava o peito de forma quase física, tornando cada movimento mais difícil. A sensação de vulnerabilidade era completa. Eu sabia que qualquer gesto impensado poderia me custar caro. O pirarucu não era apenas um peixe gigante, era a personificação viva do rio, uma presença consciente que parecia saber de tudo o que eu pensava e sentia. Por um momento, tudo ficou imóvel. O barco, o pirarucu e eu estávamos suspensos em uma quietude quase sobrenatural. O ar parecia denso demais para respirar, carregado com a expectativa de algo que estava prestes a acontecer. Era como se o rio tivesse prendido o tempo dentro dele e que cada segundo que eu permanecesse ali aumentasse a tensão, como se estivesse sendo testado em cada fibra do corpo. Minha mente tentava processar, mas era inútil. Cada tentativa de pensar claramente era rapidamente substituída pelo medo, pela admiração e pela pressão crescente da presença viva à minha frente. Eu sabia que estava chegando ao limite. A qualquer momento, ou eu faria algo decisivo, ou seria engolido, não apenas pelo pirarucu, mas pelo próprio rio, pela força antiga que habitava aquele trecho isolado da Amazônia. Eu respirei fundo, sentindo o frio subir do estômago até o peito, e percebi que não havia mais volta. O confronto final se aproximava. O pirarucu não estava apenas me desafiando fisicamente, estava me testando mental e emocionalmente, obrigando-me a encarar o medo mais profundo que eu jamais sentirá. A tensão era palpável. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu sabia que a próxima ação definiria se eu sobreviveria ao rio, ou se me tornaria mais uma lenda, perdida nas águas escuras do Amazonas. O rio parecia vivo de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Cada respiração se misturava à correnteza, cada movimento do barco era acompanhado por uma resposta quase consciente da água. O pirarucu permanecia abaixo da superfície, sua enorme silhueta, visível apenas por momentos, mas suficiente para me lembrar do perigo que enfrentava. Cada puxão na linha, cada ondulação ao redor, carregava intenção e inteligência. Eu já não estava apenas pescando, estava sobrevivendo. Meu corpo doía de tensão, os músculos queimando de esforço para manter o equilíbrio e segurar a vara. A adrenalina pulsava em minhas veias, misturada a um medo profundo e primitivo. Eu podia sentir a presença do pirarucu em cada centímetro de água, e mesmo sem olhar diretamente, sabia que ele estava me observando, calculando cada hesitação, cada dúvida. Era um predador antigo, mais do que físico, quase espiritual, protetor do rio e de sua própria lenda. O barco inclinou com força, e a água fria subiu pelas minhas pernas. A corrente me empurrava de volta, e por um instante senti que não conseguiria resistir. Mas então percebi algo. O pirarucu não estava apenas lutando para se soltar. Ele estava testando minha paciência, minha coragem, a minha determinação. O rio inteiro parecia conspirar com ele, cada redemoinho, cada movimento da superfície da água. Eu não tinha apenas um peixe à minha frente, tinha um desafio que parecia impossível de vencer. Respirei fundo, sentindo o coração pulsar como um tambor em minhas têmporas.
A linha da vara se esticava com força máxima. Cada segundo que eu resistia parecia criar uma conexão silenciosa entre mim e a criatura. Eu sabia que se soltasse agora, perderia a chance de capturá-lo. Mas se continuasse, poderia ser engolido pela força do rio ou pela maldição que o cercava. A tensão crescia até um ponto quase insuportável, fazendo cada movimento parecer crítico demais, cada decisão carregada de consequências invisíveis. Então, em um instante de coragem pura, puxei a vara com toda a força que ainda restava em mim. O pirarucu se debateu violentamente, criando ondas que sacudiam o barco e refletiam a lua em flashes dourados sobre a água escura. Meu corpo inteiro lutava para manter o controle, sentindo o esforço da criatura, sentindo o rio resistir. Foi uma batalha que parecia eterna, o tempo suspenso entre minha determinação e a força ancestral do pirarucu. Finalmente, depois de minutos se pareceram horas, a criatura recuou. Não se afastou completamente, mas seu peso na linha diminuiu, e a água voltou a se acalmar. Eu estava exausto, cada músculo tremendo, cada nervo vibrando de tensão. A sensação de vitória. Não era apenas pela captura do peixe, era por ter sobrevivido, por ter resistido ao teste do rio e da criatura que o habitava. O pirarucu desapareceu lentamente nas profundezas, deixando apenas ondas suaves atrás de si. O rio voltou a ficar silencioso, quase como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que tinha mudado. A experiência me deixará marcado para sempre, com a sensação de que aquele rio, aquela lenda viva, ainda me observava, ainda guardava seu segredo, e que o pirarucu não era apenas um peixe, era a própria alma de um trecho perdido da Amazônia. Sentei-me no barco, exausto e em silêncio, respirando pesadamente. Cada músculo do corpo tremia, mas uma estranha sensação de respeito e medo profundo permaneceu comigo. Eu sobrevivi, mas sabia que aquele rio e aquela criatura não esqueciam, e que, em algum momento, minha curiosidade poderia me trazer de volta ao abismo. O céu ainda estava tingido de tom cinza e laranja quando acordei, com a neblina da madrugada ainda pendurada entre as copas das árvores. O rio parecia mais escuro do que eu lembrava, refletindo a luz fraca do amanhecer como um espelho profundo e quase metálico. Cada movimento do barco sobre a água negra fazia ondas silenciosas que se espalhavam lentamente, dissolvendo-se em círculos perfeitos. O rio negro nunca fora silencioso assim. Até os pássaros pareciam ter desaparecido, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Preparei a vara com cuidado, sentindo a tensão da linha e o peso do anzol. Cada gesto era acompanhado pelo render sutil do casco contra a água e pelo som distante de galhos se tocando. Mas havia algo mais, algo invisível, que deixava a sensação de que eu não estava sozinho. Um arrepio percorreu minha espinha e se espalhou pelo peito, como se uma presença desconhecida me observasse de dentro da própria água. A vegetação ao redor era densa, sufocante, e as sombras se alongavam de maneira estranha sobre o rio. Árvores enormes se inclinavam sobre a água, formando túneis naturais, com raízes retorcidas que pareciam se estender em direção ao barco, como se quisessem prendê-lo. Em meio às sombras, percebi movimentos sutis, folhas balançando sem vento, formas indistintas que se desfaziam quando eu tentava focar nelas. Meu coração acelerou, e por um instante tive vontade de recuar, de deixar aquela parte do rio para trás. Mas a curiosidade e a teimosia me mantiveram firme. Lancei a isca e observei a linha afundar, cortando a superfície negra. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então percebi pequenas ondulações surgindo ao redor do anzol, suaves, circulares, precisas. Não eram movimentos aleatórios da água. Era como se o rio estivesse vivo, medindo cada gesto meu. Um frio intenso subiu pelo meu corpo, misturado com uma tensão que apertava o peito. Cada fibra do meu ser parecia alertar que algo estava prestes a acontecer. Olhei para as margens do rio. A floresta se tornava quase impenetrável, com árvores gigantescas que se erguem como torres sombrias e galhos entrelaçados que bloqueavam qualquer vestígio de céu. Entre a vegetação, sombras dançavam, fugidias, como se figuras estivessem espreitando, observando cada passo meu. Eu tentei me convencer de que eram apenas galhos animais pequenos, mas a sensação de ser observado não me deixava, crescendo como um peso invisível sobre os ombros. Então a linha tremeu de forma abrupta. Não era um peixe comum, algo muito maior e mais consciente respondia.
A água se agitava em movimentos circulares, formando pequenas ondas que envolviam o barco, insistindo em testar minha paciência. Cada puxão na linha trazia uma sensação de presença viva, algo que não podia ser visto claramente, mas que eu sentia em cada músculo, em cada nervo do corpo. Um arrepio percorreu minha nuca e meu coração disparou. O rio parecia expirar, vivo e atento, e eu percebi, com um medo crescente, que minha pescaria estava prestes a se tornar muito mais do que apenas uma aventura. O vento começou a soprar de forma irregular, carregando odores da floresta úmida, água estagnada, folhas em decomposição e um cheiro estranho, quase metálico, que me fez franzir o nariz. Cada som parecia amplificado, o rende da madeira do barco, o sutil bater da água contra a lateral, o estalo de galhos. A sensação de isolamento era absoluta, e eu sabia que o rio, de alguma forma, estava me observando, esperando para testar meus limites. Por alguns momentos, fiquei imóvel, segurando firme a vara, respirando devagar, tentando manter a mente clara. Mas cada segundo era uma eternidade, e a sensação de que algo emergiria da água crescia, aumentando a tensão, o medo e a ansiedade. Eu não sabia o que encontraria, mas algo me dizia que o espírito do Rio Negro estava perto, sentindo minha presença e decidindo se merecia continuar ali ou se seria apenas mais um a desaparecer entre as águas escuras e antigas. O rio parecia ter se transformado desde que o sol nasceu. A superfície negra da água não refletia mais apenas o céu, mas sombras que se moviam de forma irregular, pequenas ondulações que surgiam do nada, formando círculos concêntricos que giravam lentamente em torno do barco. Cada vez que eu respirava, parecia sentir algo pairando acima de mim, uma presença que não podia ser ignorada. A cada instante, a tensão aumentava, pressionando meu peito como se o próprio ar estivesse mais pesado. O espírito do Rio Negro ainda não se mostrava completamente, mas sua força já era perceptível. A água ao redor da linha da vara começou a se agitar sozinha, criando pequenas ondas que pareciam ter vontade própria. A sensação era de que eu não estava apenas pescando. Eu estava sendo testado, observado por algo antigo, inteligente e perigoso. Um frio percorreu minha espinha, e meu coração acelerou como se quisesse saltar do peito. O barco balançou levemente quando senti o primeiro toque real do espírito na linha. Não era um puxão brusco, mas sim algo sutil e deliberado, quase como uma provocação. Era como se ele estivesse me dizendo: "Você ousou entrar aqui, humano. Agora veremos se merece continuar." Cada músculo do meu corpo ficou rígido, e eu senti um medo primitivo tomar conta, uma mistura de alerta e fascínio que me paralisava parcialmente. A vegetação ao redor se tornava cada vez mais impenetrável. Árvores gigantescas erguiam suas raízes retorcidas na água, criando túneis naturais de sombras que pareciam se mover lentamente, como se respirassem. Entre as folhas e galhos, percebia figuras fugidias que desapareciam quando eu tentava focar nelas. Era impossível distinguir se eram animais, reflexos ou manifestações do próprio espírito do Rio Negro. O rio inteiro parecia vivo, pulsando com a força de algo antigo, e eu sabia que qualquer movimento em falso poderia ser interpretado como desafio. O ar ficou úmido e pesado, carregado com odores de água estagnada, vegetação em decomposição e algo mais, indefinível, metálico e penetrante. Cada som parecia amplificado, o render do barco, o bater das ondas, o estalo de galhos. Até mesmo minha própria respiração ecoava dentro da minha mente, misturada com a sensação de que algo invisível se aproximava. Então, pela primeira vez, senti uma presença ao meu lado. Não vi nada, mas uma onda de frio percorreu meu corpo, acompanhada de uma sensação de opressão quase física. O espírito do Rio Negro estava ali, ao meu lado, presente em cada ondulação, cada reflexo na água escura. Senti sua consciência tocar a minha, revelando memórias distantes e medos que eu julgava esquecidos. Uma voz silenciosa parecia sussurrar na minha mente: "Você está longe de casa, humano. Aqui, o rio decide quem sobrevive." Segurei firme a vara, tentando manter a calma, mas meu corpo tremia, os músculos queimando de tensão. Cada segundo parecia uma eternidade. O rio inteiro, o espírito e eu estávamos presos em um jogo silencioso de força, paciência e coragem. Eu sabia que a pescaria que começara como uma simples aventura se transformava agora em uma prova de sobrevivência, e que nada poderia preparar alguém para enfrentar a presença viva que habitava aquelas águas.
O toque na linha tornou-se mais insistente. Não era violência, era inteligência, quase uma conversa silenciosa entre o espírito e eu. Eu precisava decidir rapidamente, recuar ou continuar, enfrentar ou fugir. E enquanto ponderava, percebi que, dali em diante, cada movimento seria crucial, pois o espírito do Rio Negro não apenas observava, ele decidia. A tarde já estava quase se despedindo, e a luz do sol desaparecia entre a densa copa da floresta, tingindo a água de tons sombrios que alternavam entre preto e bronze. Cada ondulação parecia ter consciência própria, movendo-se em direção ao barco de maneira deliberada. Eu percebia que não era apenas a corrente do rio, era algo que reagia à minha presença, atento a cada movimento, cada hesitação. Então ele apareceu. Primeiro, senti a mudança na temperatura da água, um frio que subiu do casco do barco até o peito, misturado com uma pressão invisível que parecia comprimir o ar ao meu redor. Pequenas ondulações circulares se expandiram rapidamente ao redor da linha da vara, crescendo como se algo enorme estivesse se aproximando da superfície. Minha respiração ficou curta, e cada batida do meu coração parecia ecoar em minha própria mente. Quando finalmente emergiu, não havia dúvida. Frente a mim estava o espírito do Rio Negro. Uma figura etérea e alta, parcialmente translúcida, com cabelos longos que flutuavam como algas na correnteza. Seus olhos eram profundos, negros como a própria água, mas refletiam uma inteligência antiga, cheia de paciência e julgamento. O corpo parecia feito de água e sombra, brilhando suavemente em tom de azul escuro e verde, como se a luz refletisse de dentro dele. Cada movimento criava ondulações hipnóticas na água ao redor. A presença era imponente. O barco balançava com a mínima corrente gerada pelo espírito, e a água parecia ganhar vida própria, formando redemoinhos que giravam ao redor, como se quisessem testar minha coragem e paciência. Eu podia sentir cada respiração do espírito como se fosse minha. Cada movimento dele reverberava no casco, em minhas mãos, em cada músculo do corpo. O medo e a admiração se misturavam de forma quase dolorosa. Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. O espírito não precisava de som. Sua intenção era clara, transmitida diretamente à minha mente. Era um aviso e um teste ao mesmo tempo. Cada memória antiga, cada falha que eu havia tentado enterrar, emergia com força, refletida nas ondulações da água. Eu sentia que ele conhecia meus limites e meus medos, e que minha sobrevivência dependia de controlar cada pensamento, cada reação. A água ao redor do barco começou a se movimentar de maneira intensa, redemoinhos e ondas pequenas, mas poderosas, balançando o casco de forma insistente. Cada esforço meu para manter a vara firme era acompanhado de uma força contrária na linha, como se o espírito brincasse comigo, testando minha coragem e determinação. Eu não estava mais apenas pescando. Eu estava participando de um ritual silencioso, onde cada gesto poderia significar a diferença entre continuar vivo ou ser arrastado para as profundezas. A tensão era quase insuportável. O espírito não avançava de forma agressiva, mas sua presença era esmagadora. A floresta ao redor parecia se aproximar, as árvores projetando sombras que tocavam a água e o barco, tornando o ambiente claustrofóbico e sobrenatural. Eu podia ouvir, ou ao menos sentir, a vibração da vida do rio inteira, concentrada naquele ponto, como se tudo conspirasse em torno daquele encontro. Segurei firme a vara, sentindo cada músculo queimar de esforço e cada nervo disparar de tensão. Eu não podia recuar, não podia fugir. O espírito do Rio Negro estava ali, vivo, consciente, e exigia minha atenção absoluta. Eu sabia que aquele instante definiria não apenas a pescaria, mas minha própria compreensão do rio e do que significava adentrar suas águas guardadas. Cada segundo se estendia em uma eternidade. O espírito movia-se lentamente ao meu redor, quase flutuando sobre a água, e eu percebia que cada pequena ondulação, cada reflexão de luz, cada movimento, fazia parte de um teste antigo e silencioso. Eu não estava apenas tentando capturar algo, mas tentando sobreviver a algo muito maior do que eu. A noite começou a se espalhar sobre o Rio Negro, engolindo o céu e a água em tons de preto e azul profundo. A lua era apenas um fio de prata entre as copas das árvores, refletindo-se timidamente na superfície escura e ondulada. O barco parecia minúsculo diante da vastidão do rio, e cada balanço era amplificado, como se a água estivesse viva, observando cada gesto meu. O espírito estava ali,
invisível a olho nu, mas sua presença era inegável. Cada ondulação da água, cada redemoinho que surgia de forma precisa e circular, indicava que ele se aproximava. Era impossível ignorá-lo. Eu podia sentir a correnteza mudar, a água ganhar peso, como se respirasse ao redor do barco. Um arrepio percorreu meu corpo e o medo apertou meu peito como se mãos invisíveis tivessem me agarrado. Segurei firme a vara. A linha tremeu com uma força irregular e o barco balançou violentamente. A água ao redor parecia ganhar consciência, formando círculos que avançavam e recuavam, desafiando meus reflexos. O espírito não precisava atacar diretamente. Sua intenção era psicológica, silenciosa, esmagadora. Eu percebia cada gesto meu amplificado, cada hesitação sentida como se fosse um movimento de vida ou morte. A floresta ao redor parecia ainda mais densa, as árvores se inclinando sobre o rio como gigantes protetores do espírito. Sombras se estendiam sobre a água, e pequenas figuras fugidias pareciam surgir entre galhos e folhas, desaparecendo quando eu tentava focar. Cada som do rio, o render do casco, o bater das ondas, o estalo de galhos, era amplificado, misturado com a sensação de que algo antigo e consciente me observava, avaliando minha coragem. Então senti algo tocar minha mente. Não era uma voz, mas uma sensação profunda, como se uma consciência antiga estivesse invadindo meu pensamento, mostrando memórias distorcidas de fracassos, medos, arrependimentos. Cada lembrança surgia refletida na água e imagens que pareciam reais, flutuando diante de mim, se contorcendo e desaparecendo em silêncio. A pressão no peito aumentou, meu corpo tremia, e eu percebi que o espírito não estava apenas testando minha força física, estava testando minha mente, minha coragem, minha própria determinação. A linha da vara puxou novamente, mais forte desta vez, e o barco balançou perigosamente. Eu estava exausto, músculos queimando, mente exaurida pelo medo e tensão, mas não podia recuar. A água ao redor do barco começou a se movimentar de forma quase ritualística, como se o espírito estivesse desenhando padrões ao redor, observando minha reação a cada ondulação, a cada esforço para manter o equilíbrio. A pressão aumentava a cada segundo, e senti como se o rio inteiro tivesse consciência, conspirando com o espírito para testar cada fibra do meu corpo. Cada reflexo, cada som, cada movimento do barco me lembrava que eu estava em território de uma presença ancestral, algo que não era apenas um guardião, mas uma força viva do próprio Rio Negro. Segurei firme, respirando com dificuldade, sentindo a água fria tocar minhas pernas, o vento úmido bater no rosto e o coração pulsar em ritmo quase insuportável. Eu sabia que, em breve, teria que decidir, desafiar o espírito ou tentar escapar. Cada segundo parecia uma eternidade, cada gesto era crítico. E no silêncio absoluto da noite, senti que o espírito esperava, paciente, para revelar se eu era digno de sobreviver àquele encontro. A escuridão agora dominava o rio completamente. Apenas o reflexo da lua e pequenas faixas de luz filtradas pelas árvores iluminavam a água, criando sombras móveis e ilusórias que pareciam dançar sobre o casco do barco. Cada ondulação parecia viva, respondendo aos meus movimentos, como se o rio e o espírito fossem uma só entidade. O espírito emergiu com mais nitidez desta vez. Sua forma era translúcida, mas imponente, quase flutuando sobre a água. Cabelos longos se moviam como algas, espalhando uma luminosidade fraca que refletia tons de azul e verde na superfície do rio. Os olhos negros fixaram-se em mim, profundos e antigos, penetrando na minha mente. Senti cada memória reprimida, cada medo escondido, sendo puxada à tona, amplificada pela presença que me cercava. O barco balançava com força a cada movimento da água, cada redemoinho parecia querer me arrastar. Eu me segurei com todas as forças, músculos rígidos, coração disparado, respirando rapidamente, tentando controlar a adrenalina e o medo. A água ao redor começou a formar padrões circulares, ondulações quase hipnóticas, como se o espírito estivesse conduzindo um ritual silencioso, testando minha coragem até o limite. Por instantes, tudo ficou parado. Apenas eu, o espírito e o rio. O ar parecia pesado demais para respirar, carregado de tensão, como se o tempo tivesse congelado. Eu podia sentir a força da entidade em cada respiração, em cada movimento da água, em cada batida do meu coração.
Era como se minha própria vida dependesse da minha capacidade de permanecer firme e equilibrado, mental e fisicamente. Então, senti algo diferente. O espírito recuou levemente, a pressão diminuindo, mas a sensação de julgamento permaneceu. A água voltou a ficar mais calma, embora ainda carregada de energia. Era um aviso e uma lição ao mesmo tempo. O rio e seu guardião tinham me testado, e eu tinha sobrevivido. Mas a sensação de respeito e medo profundo permaneceu, como se o espírito continuasse a me observar, silencioso e paciente, pronto para me punir se eu ousasse perturbar suas águas novamente. Sentei-me exausto no barco, tremendo, com músculos rígidos e mente sobrecarregada. Cada segundo parecia prolongado demais, mas também carregado de aprendizado. Eu sabia que o espírito não era apenas uma entidade do rio, era a própria alma do Rio Negro, antiga, inteligente, protetora de suas águas e segredos. O barco deslizou lentamente para a margem, e a presença do espírito começou a desaparecer nas sombras da água escura. A noite retomou sua calma, mas o silêncio agora tinha peso, e eu percebi que jamais esqueceria aquela pescaria. Não se tratava apenas de capturar peixes. Tratava-se de sobreviver ao rio, de respeitar suas forças, de compreender que algumas águas guardam mistérios que nenhum humano pode controlar completamente. Respirei fundo, sentindo cada músculo relaxar lentamente. Eu sobrevivi, mas o Rio Negro e seu guardião permaneceriam para sempre gravados na minha memória. E mesmo em silêncio, eu podia sentir que, em algum ponto do rio, o espírito ainda me observava, lembrando-me de que aquela vitória tinha sido apenas temporária, uma trégua entre homem e água, entre curiosidade e lenda.